Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou dar sequência à série Iniquidade, o trono de Satanás. Hoje é a quinta parte e eu vou falar a respeito de sintomas e causas das maldições. A palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Não é dessa forma? Então, as maldições elas podem ser identificadas através de vários sintomas recorrentes que têm como causa uma raiz específica de iniquidade. Então vamos lá, pegue papel e caneta porque você vai precisar fazer anotações, ok? Eu vou te passar várias referências bíblicas e é muito importante a partir do momento que você vai identificando os sintomas, é importante você anotar, ok? Porque eu vou falar os sintomas e as causas. Então vamos lá. Primeiros sintomas: problemas financeiros crônicos, pobreza e miséria, terras que não produzem frutos, negócios que secam sem motivo aparente. Esses são os sintomas. Se você está sentindo alguma coisa parecida, olha qual que é a causa: roubo, fraudes, bruxaria ou feitiçaria, idolatria, confiança no homem e não em Deus, roubam a Deus nos dízimos e ofertas e jurar falsamente em nome de Deus. Então essas são as causas das raízes de iniquidade dos seus pais e antepassados, ok? Então eu quero que você anote a referência bíblica para você ler. Então eu tenho 3 textos: Malaquias 3, de 8 a 9, Zacarias 5, capítulo 5, versículo 4 e Oséias 4, de 11 a 14, ok? Então vamos para os próximos sintomas: problemas ginecológicos nas mulheres, fluxo sanguíneo contínuo, distúrbios crônicos na menstruação, esterilidade e abortos espontâneos. Esses são os sintomas. Olha quais são as causas da raiz de iniquidade: incesto, adultério, divórcio, perversão sexual, abortos provocados, pornografia, fornicação, rebelião e desobediência. Vamos para as referências bíblicas? Gênesis 3,16, Oséias 4, de 11 a 14. Agora vamos para o próximo sintoma: doenças crônicas ou ciclos de doenças, termina uma e inicia outra. Sabe aquela pessoa que fica constantemente doente, que não para de ir para médicos, que tem um laboratório dentro de casa de tanto remédio, tem uma farmácia dentro de casa? Então, são essas pessoas que eu estou falando. Causa: idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue. Tá? Essas são as causas para aqueles sintomas, ok? As causas das raízes de iniquidade. Referência bíblica: Deuteronômio 28, de 27 a 35. Vamos para os próximos sintomas: problemas de fungos na pele ou na unha, febres e quando a pessoa é vítima de alguma calamidade. Por exemplo, a pessoa estava, de repente, morando no Rio de Janeiro e o lugar que ela estava morando veio uma chuva muito forte e era em cima de um monte alto e aí acabou, a casa onde ela morava acabou despencando, ok? E ela morreu nesse acidente. Esse tipo de calamidade que eu falo, tá? De repente de tsunami, esse tipo de calamidade. De repente algum tipo de acidente muito grave, né? Envolvendo aspectos da natureza. Quais são as causas? Feitiçaria, práticas imundas, maldições lançadas sobre uma pessoa. Referência bíblica: Deuteronômio 28, 22. Próximo sintoma: propensão a acidentes. Pessoas que constantemente se acidentam, certo? Inclusive, tem muitos acidentes que são fatais. Olha quais são as causas, quais são as raízes de iniquidade: homicídio, derramamento de sangue, culto aos mortos, espiritismo, feitiçaria, idolatria e satanismo. Referência bíblica: Deuteronômio 28.
todo o capítulo. Próximo sintoma: problemas conjugais, divórcios, deslealdade de dos cônjuges, ok? Causa de raiz da iniquidade, né? A causa da raiz da iniquidade: divórcios, deslealdade, idolatria, feitiçaria, incesto e adultério. Referências bíblicas: Deuteronômio 28, 30 e Oséias 4, 11 a 14. Próximo sintoma: mortes prematuras e suicídios. Causa: homicídio, derramamento de sangue, idolatria, feitiçaria e amor ao dinheiro. Referências bíblicas: Provérbios 2, 22 e Salmos 37, 28. Próximos sintomas: problemas de roubos contínuos, fraudes, heranças paralisadas. Sabe aqueles processos, quando a pessoa morre, entra com processo de inventário e demora anos, anos e anos, e às vezes passa de uma geração para outra? Esse tipo de coisa. Então, heranças paralisadas, perda total de casas ou propriedades. Causa: roubo, fraude, tráfico ilegal de mercadorias, tráfico de escravos ou de brancos, ok? Hoje, atualmente, nós não temos mais escravos, só que eu estou falando de iniquidades dos pais e dos antepassados. De repente, tem um bisavô, um tataravô lá atrás que foi senhor de escravos, ok? Referência bíblica: Zacarias 5, 3 a 4. Próximo sintoma: problemas mentais, loucura, mal de Alzheimer, demência senil. Causa: orgulho, arrogância, confiança nas riquezas, teimosia e obstinação. Referências bíblicas: Daniel 4, 32, Deuteronômio 28, 18. Próximo sintoma: destruição de uma forma geral. Sabe aquela pessoa que aonde ela coloca a mão, existe destruição? Tem algumas pessoas que aonde coloca a mão, prospera. E tem aquelas pessoas que aonde coloca suas mãos, destrói. Estou falando para essas pessoas. Causa: homicídio, violência, embriaguez, uso de drogas, bruxaria, idolatria e suicídio, ok? Pais ou antepassados que cometeram essas iniquidades. Referência bíblica: Deuteronômio 28, 20. Próximo sintoma: ofensas e todo tipo de abuso, abuso sexual, emocional, abuso de autoridade. Causas: estupro, abusos também de todo tipo, calúnia e língua maldosa. Referência bíblica: Salmo 53, 4. Próximo sintoma: tornar-se um andarilho, um vagabundo, ser expulso de sua própria terra e viver ilegal num outro país. Queridos, isso é muito comum aqui no Brasil. As pessoas não, né, a vida não está dando muito certo aqui e de repente ela fala: eu vou para um outro país que uma economia melhor, uma moeda mais valorizada e tudo vai dar certo. E às vezes essa pessoa vai para esse país para morar e o documento dela para legalização da moradia dela nesse outro país não sai. Não sai. Isso é muito comum, muito comum. Eu já peguei muitos casos a respeito disso. Causa: homicídio e confiança na riqueza. Referência bíblica: Gênesis 4, 12 e Salmos 109, 10. Próximo sintoma: ser derrotado pelo inimigo, ok? Quando, na verdade, a pessoa está na igreja e ela experimenta derrotas e mais derrotas vindo da parte de Satanás. Causa: idolatria, feitiçaria e rebeldia. Referência bíblica: 28 a 25. Espero que vocês tenham anotado, ok? Porque isso vai ser muito importante quando vocês forem fazer a renúncia, a confissão, o arrependimento, tá? Saber da onde está vindo, qual é a raiz da iniquidade que está provocando esses sintomas. Eu vou falar agora sobre altar contaminado pela iniquidade.
quando o altar é contaminado pela iniquidade, independente do tipo de iniquidade que esse altar esteja sendo contaminado. Pode ser por um adultério, pode ser por um roubo, pode ser por qualquer tipo de iniquidade, ok? O que vai acontecer? A igreja, os membros vão adoecer. Por quê? Porque nós somos regidos por leis espirituais, né? E a igreja é um corpo, né? Nós somos um corpo, certo? Então, quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo também adoece. Então, as pessoas, os membros que estão debaixo de uma liderança onde o altar está contaminado, elas vão se adoecendo e muitas acabam morrendo espiritualmente. Ok? Eu quero ler alguns textos para vocês. Em Levítico 15:31 diz assim: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Vamos ler mais um texto. Levítico 16:16 diz assim: assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Então, queridos, esses dois textos que eu li confirma exatamente aquilo que eu falei, ok? Eu quero falar também agora a respeito da iniquidade coletiva. O que é isso? É uma iniquidade oculta no meio de uma comunidade, no meio de uma nação, né? Porque essa iniquidade oculta, ela acaba comprometendo toda essa comunidade e, de repente, toda uma nação. Quando aconteceu na Segunda Guerra Mundial o genocídio por Hitler, pelo nazista, onde aconteceu o Holocausto, ou seja, mais de 6 milhões judeus foram mortos, né? Então, aonde aconteceram os campos de concentração, veio um espírito de morte sobre aqueles lugares, ok? Sobre aqueles lugares. Então, isso é muito forte. E eu quero dar um exemplo bíblico. Você vai ler o texto que está em Josué 7, que vai contar que Israel foi derrotado na batalha contra os amorreus. E aí então Josué chegou para o Senhor e questionou o Senhor. Perguntou por que eles tinham sido derrotados pelos amorreus, porque aos olhos humanos a batalha já estava ganha. Inclusive Josué nem usou todo o exército, justamente porque na mente deles era algo muito fácil de ser conquistado. E eles foram derrotados. E aí, qual que foi a resposta do Senhor? Israel pecou. Mas quem tinha pecado era Acã. Acã, ele tinha roubado objetos de ouro consagrados a outros deuses e também tinha roubado uma capa feita na Babilônia e trouxe para dentro do acampamento de Israel e escondeu. E por isso, por conta desse pecado, toda a nação de Israel pereceu. Toda a nação de Israel foi derrotada, ok? E aí então, Deus foi muito claro com Josué, que enquanto o mal não fosse destruído, a maldição não cessaria, ok? E aí então, Acã foi confrontado, ele confessou o seu pecado e ele, a sua família e tudo que ele roubou foram destruídos. E a partir desse momento, a bênção voltou sobre Israel. Amém? Então, eu sei que são vídeos muito fortes, mas eu espero de todo o meu coração que você esteja sendo muito abençoado, muito abençoada, ok? E eu continuo na parte 6, no próximo vídeo, e eu te espero lá. Um beijo no teu coração.